Olá, muito boa tarde. Meu nome é Adriana Malta. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei, eu estou no centro do palco, eu sou uma mulher negra. Tenho um cabelo trançado na altura dos ombros, está amarrado em rabo de cavalo. Eu uso um blazer, calça e sapato bege, com uma camiseta dourada por dentro. Meus acessórios são dourados. Que alegria em ver esse auditório lotado e reunido de tantas pessoas com uma iniciativa incrível. Rede, conexão, alegria. E esse é o nosso primeiro encontro Raízes do Rio. Você pode aplaudir? Esse evento foi criado para valorizar as potências dos subúrbios e da Baixada. E o objetivo é celebrar, conectar, inspirar e contar histórias reais de transformação. Hoje também é o lançamento dos e-books de roteiros afetivos da Zona Norte e da Baixada. Os roteiros foram construídos a partir de escutas e vivências reais e estão disponíveis aqui, ó, nesse QR Code. Você pode apontar aqui a câmera do seu celular e já acessar esse conteúdo. Bem, tudo que vai acontecer aqui hoje tem esse espírito de celebrar o território, de dar visibilidade a quem transforma e cria redes. Esse evento é uma realização da Alcantelado e Rocha Produções, com patrocínio do programa Integra Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Especial de Integração Metropolitana. Agradecemos, é claro, ao CCBB, que cedeu esse espaço incrível, não é, gente? Para o nosso encontro e os nossos apoiadores, que são essenciais para a realização deste evento. Aura Studio, Luke Garcia, Carnaval Experience, Will Experience, Moda Objetiva, Samba Angra dos Reis e SK Imagem e Estilo. Tem algumas coisas bem importantes que você precisa saber. Ao longo dessa tarde, a gente vai ter 3 painéis e com convidados muito especiais que atuam em diferentes territórios do Rio e da Baixada Fluminense. E os temas serão: como valorizar o lugar onde você vive e gerar impacto real. Dicas para empreender com o que você já tem e como divulgar seu projeto sem gastar quase nada. Cada painel vai ter, em média, de 50 minutos. E, ao final, a produção vai passar uma prancheta com papel. E, se você quiser fazer uma pergunta, você vai levantar a sua mão, vai escrever essa pergunta no papel e as perguntas serão lidas por mim aqui no palco. Bem, ainda é importante considerar que, após o segundo painel, nós teremos uma pausa de 50 minutos, onde será servido um coffee break na sala multiuso, onde vocês fizeram um cadastramento, lembra? Bem aqui em frente ao nosso auditório, também lembrando que, ao sair à minha direita, nós temos os toaletes, masculino e femininos, tá bom? E depois dessa pausa do coffee break, a gente vai ter 2 momentos. Homenagem a 10 iniciativas culturais e sociais que inspiram a gente. E mais, sorteio, gente, muito especial, com brindes oferecidos pelos nossos parceiros. Bem, se eu fosse você, ficaria aqui até o final. Sabe por quê? Tem muita coisa linda e prêmios incríveis que estão por vir. Você pode aplaudir?
que é a base de tudo que a gente está celebrando aqui hoje: a valorização dos nossos territórios. Esse primeiro painel traz duas convidadas que têm feito a diferença no lugar onde vivem, com projetos que fortalecem a cultura local e transformam a forma como o subúrbio é visto por dentro e por fora. A primeira, nascida em Irajá e criada na Penha, é capoeirista, empreendedora sociocultural e diretora da Casa de Bambas, um pontão de cultura enraizada em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro. Referência em ações que unem cultura popular, educação e justiça social. Ela tem feito da arte uma ferramenta de resistência, afeto e transformação nos territórios. Nós estamos falando da Janaína. Bem-vindo. Por favor, vem para cá com os nossos aplausos. Eu sou Janaína. Bem-vindo. É capoeirista, sou capoeirista de nascença. Na verdade, eu literalmente nasci numa roda de capoeira. E, através da capoeira, eu tive toda a minha base educacional e utilizo a capoeira hoje, junto com o meu companheiro, que está ali atrás, o mestre Jagunço, para transformar vidas e educar pessoas em uma comunidade, um local que é bem deflagrado. Eu venho aqui falando sobre como a gente utiliza a nossa arte, a nossa cultura, para, através da Casa de Bambas, valorizar o território que nós hoje moramos. Nós moramos no bairro de Cordovil, hoje conhecido como Complexo de Israel, uma das áreas mais deflagradas do Rio de Janeiro, que hoje é conhecido dessa maneira. O mosquito fofoqueiro já recupera essa imagem. Essa senhora eu vi logo no começo, a equipe do mosquito fofoqueiro se ligou também, ficou na imagem, ao lado dos prédios. Aí é a Cidade Alta, não é? Veja como é que está a situação. E por não aceitar apenas essa realidade de violência, que é a maneira como o bairro de Cordovil é vendida, que em 2019 eu encontro com o mestre Jagunço e lá encontro já um trabalho desenvolvido com 30 crianças através da capoeira, onde ele estava desenvolvendo aquele trabalho ali sem ter recursos nenhum, e apresento o projeto Casa de Bambas a ele, que tinha a ideia de potencializar esse trabalho e fazer a transformação de vidas através da nossa arte, através da nossa cultura. Começamos com a capoeira, fizemos um processo de escuta com o bairro, que também não adiantava apenas a gente querer levar para eles a nossa solução, a nossa realidade, o que a gente acreditava. E, então, começamos a desenvolver atividades que a comunidade queria. Primeiro veio o circo, veio as questões do apoio escolar. Com o tempo, a gente, além das crianças, nós estávamos com os pais dessas crianças também participando das atividades. E aí entrou a dança, entrou o teatro, o desenho, a artes, artesanato, a moda. Hoje a gente tem um trabalho bem mais amplo que... Esse é o trabalho que a gente desenvolve lá. A gente tem aula de percussão, dança afro. Ali é a muqueca do Jagunço, que ela já é famosa já no calendário aqui do Rio de Janeiro. A gente tem um espaço de 2.000 metros quadrados, com bastante área verde, integração com animais. Lá nós temos uma biblioteca comunitária, um museu da capoeira, e o nosso espaço está aberto para visitações. A gente recebe outras instituições, escolas, e quem quiser conhecer não só a Casa de Bambas, como também agora a gente está fazendo um trabalho para ampliar essa visitação e levar as pessoas para conhecerem o bairro de Cordovil, que vai para muito além da violência que aparece na mídia. A gente não é só aquilo, lógico, a gente sabe que tem o problema do crime, a gente sabe que tem o problema da violência, mas Cordovil é um celeiro de talentos,
né? E a Casa de Bambas vem trazendo isso, mostrando isso à tona. A gente costuma fazer alguns eventos aqui pelo centro do Rio, onde mostra isso. Hoje, a Casa de Bambas é reconhecida como um pontão de cultura. Nós integramos a rede Gerando Falcões e a rede do Instituto da Criança, né? Temos um reconhecimento do CMDCA, estamos cadastrados no sistema de museus, né? Estamos dentro do programa Cultura Viva, além de ter parceria com a Federação de Capoeira, Conselho de Mestres de Capoeira e outras empresas. Nós trabalhamos lá na Casa de Bambas em 4 eixos. O primeiro eixo é o eixo de fortalecimento cultural e identitário, onde a gente tem as nossas oficinas recorrentes, que, além dos nossos beneficiários que fazem as aulas, quem vai lá e visita pode experienciar isso, pode viver um pouco disso. A gente tem capoeira, dança afro, balé, circo, teatro, percussão. Na área de educação e desenvolvimento integral, a gente tem a questão da nossa biblioteca comunitária, onde a gente tem um trabalho de reforço escolar, uma oficina de escrita criativa, a gente está desenvolvendo, e é uma coisa bem legal. Nós estamos desenvolvendo agora, através do edital Rio Capital Mundial do Livro, né, um trabalho de escrita com as crianças e os adolescentes, onde eles estão produzindo um gibi, onde eles contam sobre as vivências deles, fazendo um link com a história de Aquatune, que é uma guerreira negra. Então, é um trabalho que está bem potente, fortalecendo muito a identidade das nossas crianças. Além disso, a gente está preparando um curso pré-técnico para as crianças, né, que estão concluindo o 9º ano do ensino fundamental, e agora, a partir da próxima semana, inicia o nosso pré-vestibular comunitário. Né? A gente, além disso, tem um treinamento socioemocional e de liderança transformacional. Temos um trabalho de inclusão produtiva e geração de renda, através de... A gente roda um projeto que é da Rede Gerando Falcões, que é a Academia de Emprego, para poder auxiliar, né, as pessoas na recolocação para o mercado de trabalho e também na formação empreendedora. E o nosso queridinho, que é o Reciclação, eu vou falar um pouco mais dele à frente. Além disso, a gente atua em articulação comunitária, trabalhando sempre em rede. Né? A gente produz alguns eventos, né, como a Muqueca do Jagunço, o Encontro Nacional de Bambas. Esses eventos eles ampliam o nosso trabalho e levam as pessoas que estão lá dentro de Cordovil, que ainda são vistas de uma maneira assim, um pouco que marginalizados, né? A gente traz eles para os grandes centros, para os teatros, para poder eles se apresentarem e mostrar que lá em Cordovil tem muito mais do que só a violência. A gente também atua com uma rede de bibliotecas comunitárias e a rede de Bambas, que é uma rede de grupos de capoeira que está espalhado por todo o estado do Rio de Janeiro. E, como eu estava falando, a gente tem o Reciclação, pode dar o play, ele não tem áudio. O Reciclação ele é um projeto que nós desenvolvemos lá, ele foi idealizado pelo mestre Jagunço. Tá? Esse projeto ele transforma resíduos sólidos em instrumentos musicais. São canos de PVC com garrafa PET, pallets, estrados de cama, tudo que a gente acha nas ruas lá que estão poluindo a rua, eles são transformados em instrumentos musicais. Esses instrumentos ou eles são vendidos em feiras, né, algumas vezes por encomendas para as escolas de samba, ou eles são utilizados lá mesmo através da nossa turma de percussão, que forma a banda Reciclação. Esse é um projeto que a gente tem um carinho imenso para ele, porque ele é um potencial para poder tirar os nossos jovens do tráfico de drogas. Né? Eles são remunerados, tem um plano de carreira deles lá, mas, através do Reciclação, a gente consegue ensinar para os jovens que eles podem limpar o bairro, ajudar a manter o bairro limpo e organizado e gerar renda com isso. Eles aprendem matemática, aprendem empreendedorismo, técnicas de venda, e eles saem para vender. Né? Às vezes, um instrumento musical que eles vendem compensa muito mais do que eles ficarem pelas ruas, pelas esquinas, para poder conseguir outras coisas. Então, esse é um projeto por qual a gente tem muito carinho, né? E a gente tem levado muito essa metodologia do Reciclação, tentando levar ela para o máximo de comunidades possível, fazendo essa integração. É uma ótima maneira de você preservar o meio ambiente, né, e ainda ensinar os jovens a gerar renda. Bem,
esse que eu falei foi um pouco da Casa de Bambas, né? Foi a maneira que nós encontramos da gente valorizar o local, onde todo mundo ali estava olhando, vendo o bairro de Cordovil apenas como um problema, olhando, o Complexo de Israel, o governo não entra, o Estado não entra, não tem como chegar, lá não pode tocar tambor, lá os terreiros foram expulsos. Onde a gente pode ver, como que a gente pode potencializar esse nosso bairro. E assim a gente começou a usar os talentos que tem lá. São as nossas próprias crianças, são os nossos adolescentes, são os nossos idosos que estão lá dentro e não tem nada a ver com a problemática do bairro. A gente pega aquele lugar, que é um lugar que, hoje em dia, quase ninguém está querendo olhar, não quer saber. Quando fala Cordovil, todo mundo fala logo, ai, Deus me livre, vou passar longe, que, de fato, é um lugar que está extremamente perigoso, mas que a gente vem fazendo um trabalho para potencializar e tentar levar de volta a população para dentro do bairro, ocupar um lugar que é nosso. Né? Então, a Casa de Bambas está aberta para quem quiser conhecer. Né? O nosso museu lá ele fica aberto de segunda a sexta. A gente tem lá um clube do livro também que está funcionando agora nesse mês, trabalhando uma temática falando sobre a capoeira, que é a nossa base, mas a gente vai estar trabalhando vários outros temas, diferentes temas, né, durante o nosso funcionamento. Então, de segunda a sexta, de 9 até as 18 horas, a gente está lá com as portas abertas para receber quem quiser ir lá visitar e conhecer o nosso espaço, brincar com os nossos animais. Nós temos muitos animais, galinha, pato, marreco, peru, coelho. Né? Nós construímos no meio da cidade, em meio ao caos do bairro, nós temos um oásis, que é o sítio da Casa de Bambas. Né? Que a Casa de Bambas virou um grande sítio, para que a gente possa, de fato, sair um pouco do mundo louco que é, né, o Rio de Janeiro. Como diz o Jagunço, ele é indígena. Ele fala que nós vivemos na selva de pedra. Né? Então, é a maneira que a gente encontrou de trazer um pouco mais da natureza, trazer um pouco mais da nossa ancestralidade para dentro dessa selva de pedra e, assim, potencializar um lugar que as pessoas ainda estão vendo como apenas um lugar muito violento. E é isso. Que maravilhosa. A gente agradece muito a sua fala e a gente quer saber, alguém quer fazer uma pergunta aí na plateia? Gente, o que te inspira e te faz continuar esse trabalho tão intenso? É bem intenso, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que a gente realiza lá com muito amor. Né? Hoje eu consigo falar isso com mais tranquilidade. No início foi um processo bem mais dolorido, porque eu batia muito cabeça e eu tenho minhas crenças, eu vejo as coisas, às vezes, eu vejo que pode ser mais fácil e, às vezes, eu vejo as pessoas dificultando e aquilo vai me estressando, vai me irritando. Hoje eu consigo entender que cada um tem seu tempo. Né? E eu consigo também entender que as pessoas que estão ali no bairro, que às vezes elas não conseguem, né? Elas não se veem em determinados locais, elas não conseguem, elas acabam se entregando para a condição que o bairro está e acaba cedendo aquilo. E quando eu fico assim, não, a gente não tem que fazer. E quando eu paro para poder ver uma criança que chega, teve um ano passado a gente fez um passeio, foi ano passado, né? Nós fizemos um passeio para o Museu da Manhã e uma das crianças chegou para mim, catucou, tia Jana, quando eu crescer, quero ser igual a você e fazer um monte de gente feliz. Quando eu vejo as crianças falando isso, eu vejo que o trabalho está dando certo, porque por mais que a gente não consiga transformar de imediato a cabeça de quem já está grande, mas os pequenos vão nos ajudando a transformar aos poucos. E aí eu vejo transformação real no bairro. Maravilhosa. Vamos aplaudir isso, gente.